Hello Swimmers! Professor Rafael Gil aqui do Dicas Natação e hoje eu vou te mostrar nesse vídeo as 5 etapas da braçada no nado crawl. Vem comigo! Muito bem, a braçada do nado crawl, para que ela seja bem executada, ela precisa cumprir 5 etapas. Então existem 5 passos que a gente precisa fazer nesse movimento então de braçada do nado crawl para que ele ocorra então corretamente, tá? Então vamos logo ao que interessa. O primeiro passo, a primeira etapa então do nado crawl é o que nós chamamos de entrada. Então, a primeira fase do nado crawl é a entrada na água. Então, quando que acontece, em que momento da braçada que acontece este gesto de entrada na água? É quando nós estamos então com a mão alta fora d'água e vamos entrar na água então com a ponta dos dedos, mergulhar, imergir o nosso braço na água, estendendo o nosso cotovelo e fazendo então aquele alongamento lá da nossa mão lá na frente da cabeça. Então essa é a fase de entrada na água. Lembrando que quando a gente vai fazer essa fase de entrada na água, o cotovelo fica mais alto do que a mão. Então a mão entra primeiro na água, ponta dos dedos, mão, cotovelo e depois a gente estende o cotovelo lá na frente, tá? Então essa é a primeira etapa do nado crawl. A segunda etapa é o que nós chamamos de apoio. Então a segunda etapa da braçada do nado crawl é o apoio. Depois que nós fizemos a entrada na água, nós tracionamos a nossa mão em direção ao fundo da piscina, onde a gente faz o primeiro ato para ter uma maior propulsão. Então este movimento de depois da entrada na água, que a gente traciona a nossa mão em direção ao fundo da piscina, a gente chama então de etapa de apoio, certo? Depois da etapa de apoio vem então uma das principais fases da braçada do nado crawl, que é a tração. Então a tração é realmente depois, quando a gente então fez a fase de apoio com a mão em direção ao fundo da piscina, a gente puxa a água, traciona então a água, trazendo a mão em direção às nossas costelas, ó, e o nosso cotovelo tem uma leve flexão. Então essa é a fase de tração, é aquela que dá a maior propulsão na braçada do nado crawl, tá? Depois da fase de tração, nós temos então a chamada fase de finalização. Então depois que nós fizemos a entrada na água, fase de apoio, tração, nós fazemos a finalização da braçada. Então nós estendemos o nosso cotovelo, levando a nossa mão próximo da nossa coxa, lá dos músculos da região anterior da coxa. Nosso polegar pode até roçar na região anterior da coxa. Então a gente estende o cotovelo e começa a tirar a mão da água. Então essa é a finalização da braçada, tá? Mas não para por aí, porque nós temos ainda a quinta etapa. A quinta etapa é o que nós chamamos então de recuperação. Então qual é a fase de recuperação na braçada do nado crawl? Depois que nós finalizamos a braçada, nós começamos então a tirar nossa mão da água, nosso cotovelo da água, flexionando nosso cotovelo, elevamos então, fazemos uma abdução do nosso ombro para fazer uma nova entrada na água. Então essa é a que nós chamamos de etapa de recuperação, tá bom? Então olha só, vamos recapitular aqui as 5 fases, as 5 etapas então da braçada do nado crawl. Primeiramente a entrada, quando a mão entrar na água, o apoio, quando a gente traciona a água em direção ao fundo da piscina, a tração, que é quando a gente puxa então a água em direção às nossas costelas, finalização, quando a gente estende o cotovelo embaixo d'água, aproximando a mão da coxa, e por último a recuperação, quando o braço sai da água novamente para iniciar um novo ciclo de braçada, tá? Espero que você tenha entendido, que tenha ficado bem claro. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você for avisado aí para poder assistir em primeira mão e evoluir o seu nado como você nunca conseguiu antes, tá bom?
Fica com Deus, forte abraço, rumo ao topo, até o próximo vídeo. Valeu!